No meio da outra Bíblia. Acharam? Todos encontraram? Amém? Capítulo 2. Amém, Fernando? Eu vou ler Tito capítulo 1, versículo 10, até chegar no capítulo 2. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Capítulo 2 de Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os, para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma para dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondores. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, relegados à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém? Glória a Deus. Olha que interessante. Paulo, escrevendo a Tito,
que era um discípulo amado, a qual Paulo, na saudação da carta a Tito, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado apóstolo, ao meu querido, amado filho Tito. Não que Tito fosse filho de Paulo, literalmente, mas ele fala que é um filho espiritual. E Paulo, então, escrevendo essa carta a Tito, ele vai dar algumas instruções. No primeiro capítulo, Paulo vai dizer contra os falsos profetas: Tito, cuidado, porque há entre nós falsos profetas. E é uma falsidade um pouco muito mais preocupante, por quê? Porque não são pessoas estranhas, são pessoas do nosso meio, são judeus que estão desviados da verdade e por causa do seu judaísmo, eles estão tentando perverter pessoas do nosso convívio. Isso é o capítulo 1, tanto é que eu li a partir do verso 10 que diz: repreende-os severamente, façam calar a boca. Às vezes, isso é passado despercebido na igreja, a forma dura de talvez a necessidade de tratar alguns homens. Até algumas igrejas, algumas doutrinas, passa-se despercebido porque por vezes os pregadores têm escolhido uma mensagem muito paz e amor, muito papinha, de leite com Neston. Mas Paulo exorta muitas vezes dizendo assim: eu me escandalizo com vocês que ainda estão tomando leite espiritual, quando na verdade eu esperava que pelo caminhar de vocês na fé, vocês já estivessem comendo alimento sólido. Paulo está querendo dizer o seguinte: deixe de meninice, vocês já não são mais neófitos da fé, o tempo de criança de vocês já passou, agora é hora de vocês serem adultos. E todas as vezes que Paulo está escrevendo cartas, geralmente, 80% de tudo que Paulo escreve é para a exortação da igreja a qual ele está escrevendo. E nessa carta a Tito, ele está falando o seguinte: Tito, alguns pervertidos estão pervertendo a sã doutrina, e cabe a você, homem escolhido por Deus e zeloso da palavra, ir lá e combater essa falsa doutrina na igreja, ou essa heresia. Posto isso, Paulo continua escrevendo a Tito e falando: Tito, mas você também, sendo presbítero, sendo bispo da igreja, sendo um pastor, você também vai lidar com outros grupos de pessoas. Você vai lidar com idosos, homens, você vai lidar com mulheres idosas. O cabeçalho do texto é os deveres das várias classes de pessoas crentes. Então o que ele diz? Tu, porém, fala o que convém a essa doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Homens idosos. Olha o que Paulo está falando a Tito. Quando você for falar com os idosos e instruí-los, eles têm que ter essas características. Eles têm que ser respeitosos, eles têm que ter fé, demonstrar fé, eles têm que ser constantes. Por quê? Porque a palavra de Deus em Tiago diz que nós temos que ser firmes, que nós não podemos ser inconstantes como uma onda que é açoitada pelo vento. Porque diz assim, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a ninguém nega, mas peça com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é açoitada pelo vento, e fica de um lado para o outro. Então, falou, Tito, quando você for instruir pessoas idosas, homens idosos, há um perfil, um caráter, um currículo que esse idoso precisa ter, para que ele ande nessa doutrina. Tem que ter essas características. Lembra quando eu falei que talvez um homem não precisa ser um pastor, um pregador, um bispo, um mestre, até porque está escrito,
não sejais muito de vós mestres. Porque não é para qualquer um. Não é só querer, eu quero ser mestre. Querido, não se queira ser nada. Entenda qual é o seu chamado. Porque todos aqueles que querem ser alguma coisa pelo qual não forem chamados, são muito mais prejudiciais na igreja do que fora dela. Porque faz tanta merda, tanta cagada, né? Infelizmente, nós temos tantas pessoas, segundo o censo, diz que tem mais gente evangélica desviada fora da igreja do que dentro da igreja. Por quê? Por causa desse perfilzinho de gente que não foi chamada ao ministério, mas quer ter o glamour do ministério e sai fazendo cagada, caquinha. Assim, ó, como diz o auditório do Silvio Santos, tá assim, ó. Quantas mulheres idosas, agora vai falar com a Eliane, minha esposa, amém? Cadê a Eliane? Amor? Falando isso aqui, ó. Quantas mulheres idosas, a gente está com as peluja branca, mas está nova ainda, né, Ângela? Não caiu nem os dentes ainda, né? Vamos falar da dona Marinha, minha avó, da sua mãe. Dona Lourdes ainda está mocinha ainda, né, dona Lourdes? Quantas mulheres idosas? Qual que é o papel das idosas, Chico? O que você tem que ensinar para as mulheres idosas? Que elas sejam sérias no seu proceder. Sérias no seu proceder. Não caluniadoras. Faladeira, quanto mais. Não escravizadas a muito vinho, manguaça. Sejam mestras do bem. Sejam pessoas de bem, mestras. Não seja qualquer pessoa velha, não. Tem que ser mestras do bem. Uma pessoa de caráter ilibado. Alguém que quem conhece, fala, ó, eu conheço aquela senhora lá, ela é uma mulher de respeito. Quantas mulheres idosas, sejam mestras do bem. A fim de instruírem, ao propósito das mulheres idosas, a fim de instruírem as mais jovens recém-casadas a amarem ao seu marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Qual é o papel da cabecinha branca das mulheres? Das clãs? Só envelhecer? De maneira nenhuma. Elas têm que ser exemplo. Não dada a vinho, não difamadoras, caluniadoras. Elas têm que ser exemplo para que a geração mais nova, as mulheres mais novas, possam ser instruídas pelas mulheres mais velhas a serem boas donas de casa. Nós temos uma crise existencial enorme nesse tempo. Qual que é? Dos casamentos que não duram. Por quê? Porque às vezes as velhas loucas e insensatas têm instruído as suas filhas. Não, bem, casa lá, se não der certo, prega o pé. Uma outra. As velhas loucas. Você não é obrigado a aguentar. Não, é verdade. Mulher não é obrigada a aguentar marido nojento, não. Isso até eu concordo. Internet, ó, eu também concordo. Ninguém é obrigado a um marido nojento. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Mas qual é o papel da mulher idosa? Primeiro, ter um caráter que a filha nova, a moça nova, possa olhar e falar, eu quero ser igual a minha mãe. Joinha? Que possa ter a mãe, ou a mulher mais idosa, a avó, ou talvez uma anciã da igreja, como um modelo, como um exemplo. Não aquele modelo para rapaz, mas aquela velha, a língua dela é grande, hein? Quando morrer, 2 caixão. Um para ela e um para a língua dela. Porque tá assim, ó, de velha fofoqueira. De velha que fica o dia inteiro cuidando da vida dos outros. Mas dela mesmo não cuida não. Verdade ou não é? Então, olha o trabalho do pastor, do bispo, tanto que é duro. Quando você for falar que as velhinhas,
Fala para elas que elas têm que ter essa moral, essa índole. Que elas têm que ser exemplo para as moças mais novas. Que ela não pode enfiar a cara na manguaça não, porque senão a menina nova vai ver e quando crescer vai querer tomar também. E aí você vai falar assim, ó, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E aí a moça jovem vai falar, nananina, não. Eu aprendi foi contigo, vendo. Porque Paulo diz, porque o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Por causa do pecado que habita em mim. Miserável homem que sou. Paulo, quando fala isso, eu acho isso tão lindo, porque ele está demonstrando a humanidade dele, está dizendo que mesmo ele sendo grande, pequeno, servo de Cristo, apóstolo Paulo, ele está dizendo, mesmo para mim me custa, porque muitas vezes eu tenho boa intenção, eu quero ser assertivo nas coisas, mas sendo homem, eu falho, e o bem que eu quero fazer, por muitas vezes eu não consigo fazer, eu sou limitado a fazer, por causa que eu sou homem. E o mal que eu não quero fazer, de vez em quando eu acabo fazendo. E ele declara o porquê. Por causa do pecado que habita em mim. Mas entenda, o pecado que habita em nós, que é o pecado de Adão, não pode ser desculpa para que eu tenha uma vida de pecado constante. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, uma vez que eu sou de Cristo, eu já não estou mais debaixo da condenação do pecado. Então, a palavra de Deus diz em 1 João que aquele que vive pecando é filho do diabo, não é filho de Deus. Está escrito em 1 João no capítulo 3. Depois vocês leem em casa, como uma lição de casa. Porque aquele que ama a Deus, está escrito, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e faz Deus mentiroso. E Deus não tem parte com ele. E ele também não tem parte com Deus. Pelo contrário, ele diz assim, aquele que vive na prática da mentira, ele é filho do diabo. Porque o diabo é mentiroso desde o princípio. Ele é o pai da mentira. E logo, se você é um mentiroso, vós sois filhos do diabo. João escreveu isso. Então, qual é o caráter da mulher idosa? Ser de boa fama. Ser um modelo para as moças mais jovens. Por que nós temos hoje, de novo, eu vou repetir, uma decadência? Os casamentos começam e terminam tão rapidamente. Porque quando os jovens, o casal jovem, olha para trás, não vê referências. Não tem referência. E essa historinha da carochinha, de que eu ensinei que não podia fazer errado. Não, mas você ensinou com a sua boca. E com a boca não se ensina nada. Se ensina com o exemplo. Porque eu não sou perfeito, nem minha esposa. Mas a gente está se esforçando para que na nossa vida os nossos filhos tenham uma referência. Para que eles possam olhar e falar assim, nunca vi meu pai fumando. Para não terem a desculpa de fumar. Nunca vi meu pai embriagado. Para não ter a desculpa de se embriagar. Nunca vi meu pai passando a perna em ninguém. Para que não tenham desculpa de fazer. Porque se fizerem, vão assumir um pecado que é só deles. Porque em mim, a partir do novo nascimento, não. Já passei muitas dificuldades na vida. Já tive altos desempregos. Mas a instrução estava lá. Ah, pai, deixa eu fazer tal coisa? Não. Ah, mas o meu amigo faz. Aí eu pergunto, o seu amigo é filho de quem? Do fulano. Então, e eu sou o seu pai. Ele nem é meu filho, e você nem é filho daquele homem e daquela mulher. Então, não. Ô pai, deixa eu assistir tal coisa? Deixa eu ver. Não. Ah, mas meu amigo assiste. Falei, problema dele e do pai dele. Porque eu sou teu pai. E aquela é tua mãe. E se ela disser sim, é sim. Se disser não, é não. Porque está escrito, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. E por que temos uma geração tão degradada?
Cada vez pior, de mal a pior. Primeiro, o mundo jaz no maligno. Segundo, afrouxaram as correias demais. Eu vejo hoje crianças, nem vou falar da idade, quantos anos ele tem? 16. Eu nem vou falar de 16 anos, aborrecente não. Eu vou falar de crianças que põem o dedo na cara da mãe e falam, dá o seu celular aqui. Acho bonitinho. Ainda acha bonitinho, excomungada. A dancinha também. Eu quero! Calma. Preste atenção. E a dancinha do funk? É a pior geração de todos os tempos. Eu estou vendo com os meus olhos. Eu tenho o privilégio, aos 43 anos de idade, a ter assistido pessoas de 100, 90, 80, 70, pessoas da minha idade. E o privilégio de ver o computador ser lançado, o celular ser lançado e a degradação humana no seu pior estágio possível. Porque já dizia aquele louvor antigo do Tião Carreiro e Pardinho: os filhos de hoje em dia já não respeitam o pai. É o princípio do filho. Já estou vendo os sinais. Metade da mocidade estão virando marginais. Olha que louvor profundo. Tião Carreiro e Pardinho, 1900, Guaraná de Rui. Minha mãe era mocinha. Mas é verdade, profético. E fala que a coisa está feia, a coisa está preta. Quem não for filho de Deus, está na unha do cramunhão, o chifrudão. E é verdade. Nós vemos a pior geração. Eu tenho visto com os meus olhinhos, com a terra de comer. A pior geração possível. Sabe por quê? É culpa da criança? Não. É culpa dos pais frouxos. Pai e mãe frouxo. Porque lá na casa da minha avó, o pau moía. Eu era o neto, criado como filho mais novo da turminha. Meu tio Holmes, uns 5 anos mais velho que eu, né, mãe? Talvez, né? Depois a tia Rosana, que foi ficando, o resto estava trabalhando já, para não apanhar mais. E depois eu, neto. E aí minha avó, democrática como era, eles faziam bagunça, me colocavam no negócio, porque eu não era bagunceiro, mas eu tinha uma opção, eu apanhava deles para fazer bagunça, eu apanhava da avó. Eu falava, eu vou apanhar da avó, que é mais barato para mim. E aí eles faziam bagunça e eu entrava no rolo. Aí minha avó dava 3 correadas no meu tio Rominho, que era o macaco velho, o cavalo velho, como dizia minha avó, a panela de bicho. Minha avó tinha uns apelidos bonitos para nós. Panela de bicho! Ela falava para mim, ô misericórdia, misericórdia. Tá viva ainda, a velhinha. Feliz dia das mães, vovó. Assim, ela não está vendo não, mas o povo está vendo. Aí, ela dava 3 correadas no Rominho, 2 na Rosana e uma só em mim. Olha o privilégio que eu tinha de ser o caçula. E não apanhava, e nem merecia, eu não era arqueiro. Por vezes eu não merecia. Eu nunca fui de, vou puxar a filha, vamos fazer uma bagunça aqui? Põe na minha conta essa. Eu nunca fiz isso. Eu estou sendo honesto. As poucas vezes que eu apanhei porque eu mereci, é porque eu gostei de videogame e aprendi a gostar, e aí às vezes eu saía da escola e ia para casa de alguém, né, mãe? Uma vez eu apanhei porque eu fui lá na casa do finado Marcolino, o pai do Bruninho. Porque eu fui para lá e aí eu saí direto para a escola e me perdi lá no videogame, e a hora que eu cheguei em casa o pau moeu. Porque me procuraram para tudo quanto é lugar, não me acharam. Aí minha mãe cantou aquele louvor: te procurei pela rua, eu estava sozinho, e o pau moeu. Aí eu apanhei. Estava lá na casa do Marcolino, o pai do Bruninho. Aí o que aconteceu? Então, mas voltando, mas nós apanhávamos. Minha mãe de vez em quando dava um safanão. Esse aqui apanhou que nem vaca na horta. A minha mãe mandava eu lá no brejo buscar folha de fedegô, vara de fedegô para bater nele. Não era, Bruno? E eu ia rindo. Eu ia rindo. E adiantou? Não, por quê? Porque o bicho é da geração Y. Sei lá de que geração que é. Da cabeça ruim. Ele não é fácil, não. Mas não foi, nesse caso não foi falta de bater, não. Porque o bicho é couro grosso mesmo. Mas Jesus vai pegar ele pro pescoço e vai torcer o pescocinho dele. Já está torcendo. Amém? Mas o que eu tenho visto da nossa geração para baixo, uma degradação. Por quê? Porque o pai e a mãe
não tem tido autoridade. Eu me escandalizo, eu ainda falo isso. Eu lembro que uma vez eu falei assim, quando meus filhos tiverem idade de poder ficar com os avós, eu vou deixar ela na casa da Terezinha, que é minha sogra, né? Beijo, Terezinha, para a senhora. Aí depois eu fui me arrependendo daquilo. Por quê? Porque com a minha esposa, como eu, minha esposa apanhava cedo e ficava amarrada para apanhar de tarde. A minha cunhada também tomou um safanão. Meu cunhado então apanhou bastante. Mas os netos farta virar ela de cabeça para baixo. Gente, mas como assim? Corrija esse menino na vara. Não, eu tenho dó, tadinho. Mas engraçado, não tinha dó da minha esposa, não. Não meteu o cacete da esposa. Mas tem dó de bater nos netos. Falei, você vai estragar meus filhos, não. Então deixa que eu corrija em casa. Então, que as mulheres idosas sejam exemplo para as mais moças. Para que elas sejam sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido. Nem vou entrar nisso mais. Para que a palavra de Deus não seja difamada. Olha que coisa interessante. O comportamento ruim, às vezes, é da mulher mais velha, não é? E ela que talvez não tendo autoridade, ou não sendo uma boa escola, não ensina agora a menina mais nova, não é verdade? Não ensinou a respeitar o marido, não ensinou a ser boa dona. Cara, o que eu mais tenho visto é menina, mulher já, né? De 14 anos, 15, 16, 17, 18 anos, que não sabe lavar um garfo. Eu fico doido com aquilo. E de quem que é a culpa? É da mamãe. Não, tadinha da minha princesa, chega cansada da escola. Engraçado. Eu nem ia para a escola ainda. Eu ia à tarde. Eu tinha que limpar a casa da minha avó. 3 cômodos. Eu limpava 3 e a tia Rosana, que faltou hoje, limpava 3. Numa semana ela limpava os 3 quartos e eu limpava a sala, a cozinha e a copa. Na outra semana a gente revezava. Eu devia ter uns 5 anos de idade. Para estourar 6, porque depois eu fui morar com a minha mamãe e fui para a escola, mais definitivo e tudo, mas eu tinha que fazer isso. Engraçado, não quebrou minhas mãozinhas, olha aqui. Eu não morri por isso. E outra coisa, pensa num cara que sabe limpar a casa. Eu aprendi. Mas a geração de hoje é Danoninho, criado no Yakult e no Danoninho. Problema sério. Aí você vê moças que estão ao casamento, algumas até muito jovens, mas outras já maduras, com 22, 23, 24 anos, e às vezes o casamento já dá uma lançada na primeira semana, porque o cara tinha uma mãe exemplar em casa que fazia tudo. Aí chegou lá, casou com a dondoca não estava fazendo nem miojo. E o casamento vai para o saco. E aí se o bonitão fala para sua esposinha, ela ainda fala, vai morar com a sua mãe. Eu sou independente, tenho meu salário. Está difícil. Só Deus. Só Deus. Vamos terminar. Quanto aos moços, ao Bruno, como é que ele chama? Kenner. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas eles sejam criteriosos. Seja criterioso na hora de casar. Seja criterioso na hora de escolher a faculdade, o curso. Seja criterioso. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Linguagem sadia e repreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma a dizer a nosso respeito. E ele continua instruindo. Quanto aos servos, aos escravos de alguém, porque naquela época era permitido ter servos na sua casa, escravos, literalmente escravo. Eram escravos que tinham que ser bem tratados pelo patrão, não era escravidão como nós conhecemos culturalmente no Brasil, a escravidão dos africanos. Não. Eram servos que serviam na sua casa, porque geralmente eram estrangeiros, então precisavam de oportunidade, eram dadas oportunidades de trabalhar na casa, mas eram para ser tratados com respeito. E a instrução então de Tito, de Paulo a Tito, é: instrua os servos a serem bons
serviçais, a fazer as coisas tanto na frente do patrão quanto na ausência do patrão, quando o patrão não tiver. Em outro texto, não nesse, Paulo também escrevendo, diz assim: e vós, patrões, e vós, empregadores, respeite os vossos servos, como ao Senhor. Eu acho que foi o texto de Efésios que ele leu, na instrução do vós, marido, amai as vossas esposas, se entregai por ela. Amou a igreja e se entregou por ela. E vós, mulheres, seja submissa aos vossos maridos, e vós, filhos, respeitai aos vossos pais, como é bom no Senhor. E vós, pais, não provoquei a ir aos vossos filhos. E vós, servos, obedecei em tudo os vossos patrões. E vós, patrões, respeitai os vossos servos. Então, Paulo sempre, talvez ele é até meio repetitivo, porque a instrução para essa igreja talvez é semelhante àquela outra. E como são cartas às igrejas, né? Então Paulo às vezes ele repete a mesma instrução porque é necessário. Mas para a gente finalizar, homens, mulheres, jovens e crianças, neste livro há todo o conteúdo necessário para que a nossa vida vá bem. Todas as instruções. Eu pensei, intentei no meu coração em pregar para vocês hoje, em homenagem ao Dia das Mulheres, a mulher virtuosa, de Provérbios 37. Mulher virtuosa, quem a achará? Eu encontrei a minha. E ela é tão virtuosa porque no dia do meu casamento eu era recém-convertido ainda, eu era um neófito da fé, um recém-começado, e o pastor, na sua infelicidade, falou: Cristiano, você quer dar uma palavrinha? E eu terminei o casamento ontem falando. Isso é o que eu gosto de falar. Brincadeirinhas à parte, mas eu, recém-convertido, eu tinha lido esse provérbio tão lindo, e aí eu falei: mulher virtuosa, quem a achará? Porque o seu valor excede aos mais finos rubis e às pedras preciosas. Então o valor de uma mulher preciosa excede ao valor de muitas joias. Mas a grande verdade é que se nós lermos a mulher virtuosa de Provérbios 37, nós temos que compreender, principalmente vocês mulheres, que precisamos subir o nível muito. Porque pensa uma mulher de alto valor, é aquela mulher. Fala que ainda é de noite e ela continua trabalhando, ainda é madrugada e ela continua trabalhando, nem amanheceu o dia ainda e ela já se levanta e ela distribui os seus serviços às suas servas, para que todo o andamento da casa vá bem. Então o nível daquela mulher é altíssimo, para que nós pudéssemos fazer uma correlação. Mas a grande verdade é que eu quero só aproveitar esse momento para finalizar o culto e parabenizar todas as mamães, declarar a bênção de Deus sobre a vida de vocês, para dizer para vocês que nós, filhos, eu como pastor, eu como igreja, sei que por muitas vezes vocês erram com a boa intenção de acertar. Eu sei disso. Eu sei também que nós, filhos, poderíamos e deveríamos ser melhores. Eu também sei disso. E eu sei que o Dia das Mães é todos os dias. Porque todos os dias, né, dia após dia, tempo após tempo, eu vejo aqui o esforço da minha esposa. Cadê ela? Está lá cuidando da pequenininha. Talvez dos outros também. Então mãe, ela não para. E mãe, ainda que se cansa, não tem o direito de cansar, né? Eu sei que de vez em quando as mães têm vontade de matar, esganar, estrangular, porque o desgaste é tão grande que não falta vontade, e às vezes nós até merecemos, porque eu sei que às vezes a gente dá trabalho. Mas eu só quero aproveitar agora para finalizar e dizer a todas as mamães, as que estão presentes aqui, que são poucas nesse momento, mas as mamães que estão ou que nos acompanharão pela internet, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, que Deus possa abençoar os filhos de vocês, que Deus possa abençoar a casa de vocês, o casamento para aquelas que estão casadas, que Deus possa abençoar o lar de vocês, porque casa
é onde cobre as nossas cabeças. Mas nós não queremos casa, nós queremos um lar. E às vezes o nosso lar, ele teria tudo para ser bom, mas há uma falta de paz dentro do nosso coração, por N situações, e principalmente das mamães, porque as mamães, elas são as que envelhecem primeiro. Porque a preocupação da mãe, ela não acaba, né? Mãe é um negócio esquisito. Eu já estou com 43 anos, e eu sei que a minha mãe, eu tendo 43 e o Bruno 37, né, Bruno? 36. Irmão desse, viu? Diz que é 36, mas é 37. 36. É verdade, eu sou 7 anos mais velho que ele. Então o que acontece? Eu sei que, mesmo os filhos crescidos, a preocupação nunca passa. Então, assim, eu oro a Deus para que Deus possa suprir a força a vocês, para que possa dar direção a vocês. Oro também a Deus para que os filhos possam dar mais alegria a vocês, que eles sejam mais obedientes a vocês, que os maridos, que o marido de vocês sejam mais cuidadosos com vocês, mais respeitosos, e que vocês também sejam com vocês mesmas respeitosos com vocês, aos limites de vocês, ao corpo de vocês, que vocês também aprendam a se presentear, porque por vezes nós filhos, nós somos falhos em dar presente, mas vocês precisam aprender a se presentear. Como que eu posso me presentear? Comprando uma roupa para mim? Que seja. Se você gosta da linguagem do amor de presente, possa comprar, mas que você tire um tempo para ouvir uma música que você gosta, que você possa tirar um tempo com você mesmo, porque às vezes é necessário um pouquinho da gente para a gente mesmo. Isso é se presentear. Se presentear também como? Buscando a presença de Deus, a face de Deus, e entregando a Deus os seus problemas. Porque compreenda, querido, há problemas tanto na vida de vocês quanto na minha vida, que o nosso esforço, por melhor e maior que seja, não vai resolver nada. E a nossa preocupação e a nossa ansiedade também não vai resolver nada. Porque está escrito: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, porém, tornai conhecida diante de Deus, através da oração e da súplica, com ação de graças, todas as vossas petições, e Deus, o Pai, aquele que excede todo entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Então entregue as suas emoções, entregue seus planos, pensamentos, sonhos e sofrimentos nas mãos daquele que tudo pode, e confia nele, porque está escrito: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Amém? Vamos ficar de pé? E vamos orar? Malu, vamos orar? Como que ora? Papai do céu. Como que ora? Soberano Deus e eterno Pai, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, o Senhor das nossas vidas, nessa noite, meu Pai, pelo nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai. Te agradecer primeiramente pelo dom da vida. Te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, o Senhor derramou o dom da vida através do ventre da minha mãe. O Senhor transformou, meu Pai, a nossa vida na bondade e na misericórdia do Senhor. O Senhor me permitiu, Pai, gerar filhos e filhas. Eu quero, Senhor Deus, abençoar a vida da minha esposa, a vida da minha mãe. Declarar, Senhor, bênção sobre a vida da Ângela, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu filho, meu Pai, que está lá, meu Pai, cumprindo o seu serviço militar. Orando, Senhor Deus, para que o Senhor guarde a vida dele em todos os seus caminhos. Eu oro também, Senhor Deus, pela vida da mãe da Ângela, para que ela seja alcançada pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu poder. Que o Senhor possa, Senhor Deus, perdoar os pecados daquela mulher, meu Pai. Que o Senhor possa dar direção, sabedoria, instrução, meu Pai, para que ela
ela, Pai, como uma boa filha, possa conduzir, meu Pai, a sua casa da melhor maneira possível. Pai, que o Senhor venha prosperar, meu Pai, a casa dela. Que o Senhor venha, meu Pai, multiplicar, Pai, toda a semente que ela tem plantado na terra, todo pensamento bom, toda busca que ela tem feito no Senhor, e que ela possa colher, meu Pai, a 100 por 1, tudo aquilo, Pai, que ela tem buscado na Tua presença. Pelo nome de Jesus, honra, Senhor Deus, a busca dessa mulher. Faz, meu Pai, com que ela possa experimentar, como eu ensinei, provar, experimentar o melhor do Senhor, uma profundidade no relacionamento, meu Pai. E que essa profundidade de relacionamento possa trazer para ela, meu Pai, algo novo, algo especial, um tempo novo, meu Pai, um tempo de prosperidade que ela nunca experimentou na vida dela, porque o Senhor é Deus que tudo pode, Deus que tudo sabe, e o Senhor conhece, Pai, a necessidade, as orações dessa mulher, e nessa noite, pelo nome de Jesus, eu declaro, Mãe, que a sua sorte vai ser mudada, de acordo com a tua fidelidade, de acordo com a sua busca. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto Ele está perto, para que Ele possa mudar e transbordar toda a sua vida com aquilo que Ele tem de melhor, porque está escrito: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra, em nome de Jesus. Pai, pelo nome de Jesus, Senhor, eu quero apresentar também, Senhor Deus, a vida da Fernanda, meu Pai. Quero apresentar, Senhor Deus, a casa dela, apresentar a vida do seu filho, apresentar a vida, Senhor Deus, da sua mãe, daquela que a criou, meu Pai, daquela que amou-a, que aceitou, que lutou por ela, meu Pai, aquela que, mesmo que aparentemente sem nenhuma obrigação, se fez obrigada, meu Pai, pelo amor a ela. Pai, pelo nome de Jesus eu oro, para que todo o sofrimento daquela mulher seja, Senhor Deus, terminado pela tua misericórdia. Que o Senhor possa transformar a vida do Fernando e transformar a vida da Fernanda, meu Pai. Que eles possam ser filhos, Senhor, que venha trazer honra, alegria, satisfação à sua mãe. Meu Pai, para que se prolongue os dias na terra, tanto da Fernanda quanto do Fernando, meu Pai. Toda obra, Senhor Deus, contrária, toda obra de maldição contra a vida da Fernanda e do Fernando, Pai, que caia por terra em nome de Jesus. Toda maldição que eles herdaram, Pai, daquele homem que os criou, que, dando seus péssimos exemplos, meu Pai, macularam a vida da Fernanda e do Fernando. Pelo nome de Jesus seja quebrado, meu Pai. Todo vínculo com aquele homem, meu Pai, que hoje jaz numa cama, Pai, pelo nome de Jesus, que a Fernanda e o Fernando possam perdoá-lo dos seus pecados, para que eles sejam livres, meu Pai, para que eles sejam libertos da escravidão do pecado. Pai, que toda obra contrária, toda obra de Satanás, toda obra maligna, Senhor Deus, contra a vida e a casa da Fernanda caia por terra. Pai, visita a casa dela, visita os celeiros dela, meu Pai, que ela possa experimentar do Senhor um tempo de abundância. Meu Pai, que os relacionamentos dela, Senhor Deus, sejam relacionamentos puros, sinceros e verdadeiros. Pai, eu declaro sobre a vida dela um novo tempo. Que ela seja, Senhor Deus, transformada pelo Senhor. Que não há, Senhor Deus, não haja nenhum abuso da parte de homens, meu Pai. Que ela seja cuidada pelo Senhor. Que ela, Senhor Deus, possa ser uma mulher de alto valor, meu Pai. E que seja respeitada, meu Pai, por aqueles que assim, meu Pai, se aproximarem dela. Pai, pelo nome de Jesus, que ela entenda o alto valor que ela tem. E que ela não possa, Senhor Deus, se entregar por um preço tão baixo. Não, meu Pai, que ela possa reconhecer o alto valor que ela tem como filha de Deus, como filha, como serva do Deus Altíssimo. E que ela possa encontrar, meu Pai, alguém que a valorize, meu Pai, como tal. Que ela possa, Senhor Deus, pelo nome de Jesus, receber, Pai, um renovo, um alto valor, meu Pai, do qual por vezes ela perdeu a referência. Meu Deus, que todas as vezes que ela disse que ela não era ninguém, que ela não tinha valor, que ela não prestava, seja cancelada, meu Pai, pelo nome de Jesus. E que nessa noite, Fernanda, Deus manda te dizer que você é como a menina dos olhos dele, e que você é uma mulher de alto valor, e que nunca mais você se permita, saindo pela sua boca, palavras contrárias e negativas.
porque você não é quem você acha que é. Você não é aquilo que as pessoas disseram que é. Você é uma filha do Deus Altíssimo e uma mulher de alto valor. E que a partir do dia de hoje, toda sentença, toda palavra de maldição que foi lançada contra a sua vida caia por terra. E que você seja livre, de uma vez por todas, de toda palavra de maldição. Para que a sua casa, a sua vida, o seu lar, o seu coração, a sua mente seja liberta. Pelo nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Pode encerrar? Eu oro, Senhor Deus, pela vida desse jovem, Pai. E declaro, Senhor Deus, a presença do Senhor, o Espírito do Senhor, para que ele seja, Senhor Deus, um jovem, cada dia mais obediente, mais inteligente. Meu Pai, que ele possa alcançar lugares altos. Que tudo aquilo que foi dito, Senhor Deus, contra a vida dele, tudo aquilo que foi dito que ele não seria capaz, meu Pai, seja revertido para que o Teu nome seja glorificado pela vida dele. Eu abençoo, Senhor Deus, a vida dele, pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e declaro que você é um jovem cheio do Espírito Santo de Deus, e que nenhuma limitação física vai te parar, vai te prender, vai te amordaçar. Pelo contrário, eu quero declarar que você alcançará grandes coisas, para que o nome de Cristo seja glorificado através da sua vida. Eu quero declarar, meu filho, que o reino dos céus é teu, e que por conta disso, você alcançará lugares em que os homens nunca acreditarão, mas eles verão e dirão, como ele chegou naquele lugar, e a boca do Senhor, e a boca das testemunhas dirá, foi Deus quem o projetou e o colocou neste lugar, para que o nome de Deus seja glorificado pela sua vida. Eu declaro isso, pelo nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Pode concluir? Amém. Glória a Deus. Conclui. Amém. Amém. E amém. Provérbios 31. Provérbios 31 não. 31 É, porque é o último, né? Provérbios 31 é a mulher virtuosa. Obrigado, Ana, pela sua contribuição. Que o grande amor de Deus, que as consolações do Espírito Santo, que o poder desta palavra ministrada, e que as bênçãos do céu alcance a sua vida, a sua casa, a sua família, e que nesta semana grandes milagres do Senhor possam te alcançar, e você possa dizer amém. Amém. Glória a Deus. Estamos terminados.